A gente que ouviu o líder do PT no Congresso, agora a gente também vai ouvir a oposição. Quem está se conectando conosco neste momento, diretamente de Lisboa, ele está participando do Fórum de Lisboa, que é conhecido, né, como Gilmar Palusa pelas redes sociais, todo mundo fala disso. É o Ciro Nogueira, o presidente do PP, que eu acho que deve ter uma opinião um pouco diferente, inclusive, do senador Rogério. Olá, senador, seja bem-vindo ao nosso All News. Existe ou não existe uma crise neste momento entre Congresso e Executivo? Olha, nós temos um novo momento que eu acho que o país está vivendo, né? Um momento que encontra um presidente que era um homem muito popular e que derreteu na opinião pública e que está encontrando nessa disputa com o Congresso Nacional uma narrativa para tentar encobrir, jogar uma cortina de fumaça de todos os erros do seu governo e tentar colocar o Congresso como inimigo da nação para tentar ganhar popularidade no país. Eu fico um pouco triste, né, porque o Lula chegar no momento que ele chegou da sua idade, da sua vida, deixar isso no legado, tentar dividir ainda mais o país. E a chance que 30 anos de vida pública disso dar certo é nenhuma. Nós vamos criar uma grande crise institucional se não houver um recuo do presidente da República e sentar com o Congresso, vermos um corte de despesas linear em todos os poderes no país, que é o que eu defendo, e levar com responsabilidade a questão fiscal e a gestão pública, nós vamos ter uma crise sem precedentes na nossa história. O senhor está em Lisboa, certamente conversou com... A maioria do Supremo está em Lisboa hoje, né? No colegiado de 11, 6 estão em Lisboa, né? O senhor deve ter conversado, né? Conseguiu sentir o pulso do Supremo Tribunal Federal? Ontem o ministro Alexandre de Moraes falava numa conciliação. Acha que eles podem sugerir essa conciliação em vez de emitir liminares e decisões judiciais? Eu não tenho dúvida. Caminho melhor para o país, para o Supremo, para as instituições, porque se houver algo diferente disso, o Congresso com certeza vai ter que reagir, né? O Congresso expressa uma vontade das pessoas que votaram nesse Congresso. Josias, o presidente da República sabe que quando ganhou a eleição, 2/3 do Congresso tinham um viés de centro-direita no país, e essas pessoas não vão mudar de pressão do Partido dos Trabalhadores ou ideologia do PT. Se quem nós temos que prestar contas dia a dia, e graças a Deus fazemos isso, é a população que nos elegeu e que tem, na posição que nós adotamos, um respaldo que eu tenho certeza que nos dá essa garantia de estar no caminho correto. A questão senador, o senhor diz, dependendo da decisão do Supremo, o Congresso vai ter que reagir. Que reação é essa? Suponha que o Supremo dê ganho de causa ao governo e diga, olha, a decisão do Congresso é inconstitucional, o presidente tinha, de fato, legitimidade para dispor sobre a alíquota do IOF por meio de decreto. Se isso acontece, se o Supremo dá ganho de causa ao governo, a reação do Congresso seria o quê? Retaliar o governo, retaliar o Supremo, impor limitações aos ministros do Supremo? Que retaliação seria essa? Não. A retaliação que eu defendo, o ministro do Supremo, ele está julgando porque foi provocado. Não temos que condenar isso, né? O erro é das pessoas que provocam o Supremo a todo momento, indo contra as decisões soberanas do Congresso. O Supremo está no papel dele, não tem que retaliar nada contra o Supremo. Mas agora eu defendo o que esses partidos de centro estão defendendo, que não se aumente mais a carga tributária no país. O Supremo define isso e eu defendo que a gente apresente uma proposta e retire a carga tributária do país e outros impostos que cabem ao Congresso. Isso não. Aí o Supremo vai dizer o quê? Que é uma atribuição do Código, não ser o IOF, que eu acho um absurdo o IOF não ser. O IOF é um imposto completamente regulatório e foi visto, por isso que eu acho que é legal o ato do Congresso é constitucional, porque ele não pode ser utilizado para arrecadar, e fica muito claro. Ou você não acha que esse imposto, e é colocado pelo próprio governo, foi para arrecadar?
isso eu acho que nós temos totais condições de retirar essa carga tributária caso ela não seja revista pelo Supremo, né? Em relação à isenção do imposto de renda, o Congresso pode reagir dessa maneira, não aprovando esse projeto que é de extrema importância para o país e que é defendido aí pelo governo? Pode ter uma reação nesse sentido? Isso pode estar no pacote de reações do Congresso, não? Olha, essa sua pergunta é muito boa, até para a gente esclarecer os fatos, né? Quando se fala, o governo vem falar de justiça fiscal, é o imposto de renda. Aí é justiça fiscal, que você está tirando das pessoas que ganham menos, né, até R$ 5.000, quer dizer, dando esse recurso para eles, né, deixando que eles paguem o imposto e tirando das camadas mais altas. Isso aí é justiça. Agora, IOF, e vou lhe ser franco, eu fico constrangido com parte da mídia não ter esclarecido a população. Porque você dizer que isso aí para proteger os ricos, a maior parte das pessoas que pagam IOF nesse país são as camadas pobres. Rico não compra geladeira financiada ou ventilador financiado, não. Paga isso. É isso que paga. Isso aí afeta claramente as pessoas que ganham menos no nosso país. As pequenas empresas no Brasil que têm que recorrer contra o sacado, as pessoas compram no crédito e aí eles antecipam nos bancos. Isso sim que afeta radicalmente o IOF, a população pobre. E isso que nós temos que esclarecer a população. E qual é a justiça que o aumento do IOF pode provocar para a população? Já que ele não está tirando imposto de nenhum lado dos pobres, está tirando é do bolso do pobre. Isso sim é a razão que nós somos contra radicalmente o aumento de IOF no nosso Mas país. o senhor vai votar, então, a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Com certeza, com certeza. Nós vamos discutir apenas de onde tirar esse recurso, mas não tem, isso é um fato e vai passar por unanimidade. Ô, senador, interessante esse Aí ponto que entra o a senhor... discussão, né, senador, de onde tirar, né? Aí vai tirar dos mais ricos ou não? Que é o que está propondo o Ministério da Eu acho Fazenda, que né? é o Tributar em correto. 10%, até Nós 50 mil, mais fizemos, 50 nós, mil. O senhor nós falou que fizemos acha que é o correto, mas de qual vai ser o caminho? Isso que é interessante, né? Essa pergunta do Josias aí. Que tipo de taxação deve ser feita nos super ricos? De que maneira? Como tirar dos ricos? essa é a discussão que nós vamos encontrar o caminho. Agora, uma coisa é líquida e certa: nós iremos aprovar os R$ 5.000, que é o que importa para a população. De onde nós vamos tirar é uma discussão de onde for melhor, se é nas isenções, se é dos super ricos aí de R$ 150, como nós defendemos. Então, certo, o que importa mesmo é que nós entreguemos à população a isenção de R$ 5.000. O senhor está falando muito sobre os ricos e os pobres, quer dizer, estamos aqui também lhe perguntando. Foi um assunto que a gente estava abordando há pouco, sobre essa nova campanha que está sendo divulgada pelo PT, né? Ontem o presidente Lula também falava sobre isso, né? O que está acontecendo agora é uma rebelião dos ricos. O senhor acha que a gente está vivendo neste momento, junto com essa polarização e essa briga política, uma disputa aí entre ricos e pobres? É sobre isso, ô senador? Olha, eu estou vendo um retrocesso histórico do presidente Lula, né? O Lula, aquela pessoa que perdeu em 89, foi se adequando até unificar o país naquele primeiro governo, quando ele botou o Meirelles lá do Banco Central, unificar. Ele está regredindo agora, né, para a idade das cavernas, com essa história de rico. Qual foi o país, Josias, que deu certo essa discussão de ricos contra pobres? O Lula quer transformar o Brasil numa Venezuela. Isso é um absurdo. O Lula não está preocupado com os pobres no país, não. Ele está preocupado com os empregos da companheirada, de proteger as pessoas que roubaram o INSS. Isso é que ele está preocupado. Então, essa narrativa de ricos contra pobres é uma narrativa que me decepciona, me enoja, porque isso é uma coisa, um crime contra a consciência das pessoas, querer chamar as pessoas do nosso país de idiotas. É assim que o PT está fazendo com essa campanha, essa fake news que ele está espalhando contra o Congresso e querendo agora, nesse ato de desespero, tornar isso realidade no nosso país. Senador, nós estamos vivendo uma cena eleitoral. Antecipou-se a campanha a esse vídeo aí, do videoclipe aí do PT. Os senhores também levaram às redes sociais um videozinho com pobres arrastando uma carroça, com fardos representando ali os impostos e tal. Cenas típicas de campanha, né? O que eu lhe pergunto é,
Os senhores já definiram o que vão fazer em 2026? Aparentemente, o presidente Lula acredita que sim, tanto que ele está aceitando, por assim dizer, a movimentação dos senhores, né? Os senhores já definiram, vão de Tarcísio de Freitas, se definiram, por que retardam tanto o desembarque? O seu partido tem lá o Ministério dos Esportes, tem a presidência da Caixa Econômica, União Brasil, que firmou uma federação com os senhores, tem também 3 ministérios na esplanada. Por que retardam tanto a definição deste cenário? Por que permanecem no governo? Isso vai dizer, José, nosso partido não está no governo. Tem um membro do partido, que é o deputado Fufu, que está contra a minha vontade nesse ministério. Nós já definimos que logo após as convenções, onde homologaremos, a Caixa Econômica não está, não é da nossa cota de jeito nenhum. Não é filiado ao nosso partido, não é indicação, foi indicado pelo presidente da Câmara da época, e aí é na cota dele, como o Davi Alcolumbre tem as suas indicações. Nós não temos nada a ver com essa indicação, o partido se sente responsável por isso. Não, era o líder do partido e isso nos constrange. Tanto que eu tenho certeza que nós fizermos essa reunião, nós iremos aprovar por unanimidade o desembarque completo desse governo. Quando? Logo depois das convenções que vão acontecer em agosto. Nós vamos aprovar as convenções em agosto e logo depois iremos reunir os partidos. Isso aí já é uma decisão minha e do presidente Rueda. Quer dizer, o presidente Rueda, que o senhor se refere, é o União Brasil, né? Acha então que também a União Brasil, até agosto, vai deliberar essa saída, esse desembarque dos seus prepostos da esplanada, é isso? Não tenha dúvida, essa é a vontade do presidente Rueda. Agora nós temos que aprovar. Agora, pelo sentimento que eu tenho, pelo menos progressista, é quase unanimidade a vontade de desembarcar desse governo. Vai lá, Ronilson. A maneira como o senhor critica, né, o vídeo do PT, que tem várias questões, mas quando o senhor critica essa narrativa sobre ricos e pobres, às vezes dá a impressão de que essa narrativa ela enoja o senhor porque ela efetivamente não existe. E eu acho que não há nenhuma discussão sobre o grande contraste entre ricos e pobres e a desigualdade no país. A maneira como abordá-lo pode ser distinta, inclusive próximo de uma eleição, mas ela é um fato importante, inclusive, para colocar essa questão na mesa. Quer dizer, todo debate em torno do IOF engole completamente, por exemplo, o debate sobre a taxação dos mais ricos, a ponto da grande maioria das pessoas não terem a noção do quão o Congresso está comprometido com isso. E outra com relação a prioridades para a população, porque ao mesmo tempo em que o senhor diz que o governo Lula retrocedeu, voltou à época das cavernas, o Lula não é mais o homem que pensa nos pobres, etc. Mas como pensar isso também com relação ao Congresso? Quais são os recados do Congresso de que, para ele, efetivamente, a prioridade é a sociedade brasileira? Pensar, por exemplo, no contexto da obstrução, quando o Sóstenes, né, o PL, liderou uma obstrução no Congresso para votar a anistia, que definitivamente não era e continua não sendo o assunto mais importante do país. Quer dizer, muito dos embates que o próprio Congresso entra com o governo, que traduz muito mais interesses e articulações políticas de grupos específicos do que necessariamente aquilo que está no topo da prioridade de preocupações da sociedade brasileira, em termos de projetos, em termos de urgências e etc. Como dizer para a população que o Congresso está disputando nesse momento de embate político com o governo, está priorizando efetivamente os interesses da sociedade mais importantes? Eu acho que nós estamos priorizando porque o Congresso está sendo um dique de proteção da sociedade. Aquele vídeo do PT é o maior fake news, a maior mentira da nossa história, que o PT estava nisso aí, lutando pelos pobres. O PT está lutando pela companheirada, pela quantidade de cargos. Isso é que o PT tem feito ao longo do tempo, e essa é a grande decepção da população. Não, o Congresso está pelo contrário, está evitando que se assalte o bolso do contribuinte do nosso país. Como o governo acha que o bolso do contribuinte do Brasil é um caixa eletrônico, que 36 dias se aumenta imposto no nosso país.
Toda vez que se você, eu queria que você me citasse, você que é um jornalista competente, que estudou, me cite uma ação desse governo de economia de gasto, de corte de gasto, de melhorar a gestão. Eles só pensam em aumentar. Veja o que está acontecendo nas nossas estatais, o assalto às nossas estatais, o rombo que eles têm feito, o prejuízo que eles têm feito, que isso vai para o bolso do contribuinte. E é por isso que está faltando dinheiro nesse país. É porque eles não têm gestão pública, não têm isso em foco, só voltar ao poder para trazer de volta a companheirada à frente das nossas estatais e dos cargos públicos. Por que não se corta essa quantidade de ministérios que não servem para nada? Não servem para nada e que só faz onerar o nosso país e tornar a nossa gestão ineficiente. O senador, eu queria lhe perguntar a respeito de uma frase que foi dita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo, né? Ele disse: nem preciso mais ser presidente da República, basta eu ter metade do Congresso. Chamou a atenção essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele sempre falou nas últimas entrevistas, inclusive, que ele era o candidato, né? Ele desistiu de ser candidato à presidência da República, senador? Não, ele não desistiu, mas eu acho que as pessoas sabem que o Supremo não vai deixar ele ser candidato. Eu acho que já começou essa certeza aqui no nosso país e que eu defendo que até o final do ano nós escolhemos o nosso candidato e eu não tenho dúvida que se fizermos uma boa escolha, o Lula nem candidato vai ser. E até porque, pela declaração, eu até postei hoje, pelas declarações absurdas do ministro da Fazenda de ontem, parece que o Lula já comunicou a ele que não é mais candidato, porque o Haddad é que é o candidato, né? Então, esse aqui é o país que nós temos hoje, o ministro da Fazenda fazendo esses absurdos, e eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai nos liderar e fazer uma grande escolha para termos um candidato no próximo ano que recupere esse país desse desastre de gestão do Partido dos Trabalhadores. O senhor acha, então, que... Senador. Eu queria que ele falasse só um pouco mais sobre esse post, que também está repercutindo bastante, que ele colocou nas redes sociais, conforme ele falou, sobre as últimas declarações do Haddad, né? Dizendo que o Haddad não está se comportando como ministro da Fazenda ao fazer as declarações. Qual foi a declaração que incomodou tanto o senador? Por que o senhor acha que ele é o candidato agora? Porque ele mudou. O ministro da Fazenda falar o que ele falou, atacando o antecessor, a forma como ele foi, aquele discurso político, que o Haddad botou na cabeça, Jadez, que ele é melhor do candidato que o Lula. E se você for olhar as pesquisas, até vai lá, porque o Haddad tem 27%, se não me engano, no último Datafolha, e o Lula tem 47% de rejeição, né? E o Haddad, a diferença dele para o Lula é pequena. Então, um candidato que tem 47% de rejeição, o de 27% é melhor. Então, ele botou na cabeça que ele vai ser o candidato. E o que me parece que não é normal um ministro da Fazenda falar o que ele falou, é que ele se tornou o candidato, o plano A do Partido dos Trabalhadores. Ô, senador, eu queria ver se o senhor conseguia nos explicitar. Está falhando, Josias, a sua ligação. A tua internet está oscilando. Vamos tentar mais uma vez. Faz bem curtinha a pergunta para a gente ver se a gente consegue pegar, porque está oscilando. Vai lá. O que eu queria saber efetivamente, senadora, o senhor fazia reuniões aí com os líderes de direita para definir um cenário para 2026. Os senhores já traçaram esse cenário? O senhor diz, o Bolsonaro vai fazer uma boa escolha, e teve hospedado agora esse final de semana de novo lá com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio fez um discurso de candidato na Avenida Paulista. Será, a seu juízo, o Tarcísio de Freitas, ele já tem dito aí que vai se comprometer com o indulto do Bolsonaro? Isso está encaminhado ou não? Ou seja, tem um cenário que eu não esperava. Eu pensei que o Lula tinha piso, né? Que o Lula não ia cair na minha vez, que o candidato ia com certeza ser o Tarcísio, porque o Tarcísio hoje, se for candidato contra o Lula, ele ganha nos 27 estados da federação. Aliás, eu aposto que for que o Lula nem disputa a eleição. Eu conheço o presidente Lula já de muito tempo, ele não vai passar um vexame eleitoral de ter uma derrota histórica no último mandato da sua vida. Acontece que o Lula está caindo demais, né? E hoje não é só o Tarcísio que ganha, o Ratinho ganha, a Michele ganha, teria uma eleição mais dura com os filhos, mas tem muita chance deles ganharem. Então, abriu-se um pouco o leque, né? Que se fosse há 6 meses, o leque estava só na mão do Tarcísio. Então tem essa avaliação que eu vejo hoje, que muita gente acha que qualquer um da direita, se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, tem viabilidade eleitoral para ganhar a eleição.
Tem sido incômodo o posicionamento do Tarcísio ou não? Porque, não publicamente, mas nos bastidores, alguns dizem que Tarcísio poderia defender um pouco mais Bolsonaro, e até mesmo no evento que ele participou, ele ter ido mais para cima do Supremo Tribunal Federal, mas não foi o comportamento dele. Incomoda um pouco esse jeito do Tarcísio ou não? Tarcísio está acertando muito em cima de erros de ex-governadores no passado. O que acontecia no país? Os governadores de São Paulo se elegiam. Isso aconteceu com Alckmin, com Serra e com Dória. E no dia seguinte já eram candidatos a presidente da República. O Tarcísio está corretíssimo em focar na gestão de São Paulo. E se nós precisarmos do seu nome, nós vamos bater a sua porta no próximo ano e pedir para que ele cumpra a missão do presidente Bolsonaro. E isso vai ser um diferencial, porque São Paulo nunca aceitou ser trampolim, sim um exemplo para o Brasil, e eu tenho certeza que se for o Tarcísio, ele ganhará a eleição com muita facilidade. Vai lá, Senador, Ronilson. por favor, Ronilson. Sim, só com relação a esse cenário político, né? Se o senhor falou na Michelle Bolsonaro aí em algum momento, queria saber se o senhor vê cenário para Michelle Bolsonaro ser efetivamente uma candidata à presidência da República? Olha, quem diz isso não sou eu não, são as pesquisas, ela já ganha do Lula. Né? Então, o Brasil tem uma mulher... Quando eu digo cenário, eu digo inclusive em termos de partido. Não apenas em termos de pesquisa, mas eu digo inclusive em termos de partido. Não vejo problema. Ela do partido do presidente Bolsonaro, quem teria que mudar de partido se fosse candidato era o Tarcísio, né? Que teria que ser candidato pelo PL. Mas a dona Michelle já está no ponto aí para ser candidata. Isso depende agora de uma escolha do presidente Bolsonaro e que Deus o ilumine ao fazer essa escolha. E a escolha da Michelle é uma iluminação divina? Seria uma iluminação divina, a seu juízo, não? Eu acho que é uma grande mulher, eu tenho uma admiração enorme. Se ela for, vai ser uma presidente muito boa para o país e nós iremos ter muito trabalho, né? Porque esse governo vai deixar o país destruído. Mas eu não tenho dúvida da capacidade dela, não. Senador, e como é que tá aí o Gilmar Palusa? Só para a gente, que ele está lá em Lisboa neste momento, participou agora há pouco de um painel. Como é que está a situação aí desse evento? Como é que o senhor vê, inclusive, a participação, né, de ministros, até mesmo de parlamentares? Até o senhor aí foi convidado, eles bancaram a sua viagem, ou o senhor foi por conta própria, ou foi através de pagamento feito pelo próprio Congresso? Como é que é a ida aí, que é sempre um ponto de questionamento? Eu fui por conta própria. Não, o evento está sendo maravilhoso, é um evento que engrandece o Brasil na Europa. Todos os anos eu estou aqui presente, porque eu acho que é muito importante para o Brasil essas discussões, principalmente acadêmicas, e eu estou muito feliz de estar participando desse evento, e o evento está sendo um sucesso. Então, o senhor que... O senhor foi junto com o Hugo Mota, não, no avião da FAB? Não fui com ele, não. Até viria, mas eu não... Agora, senador, eu queria lhe perguntar uma coisa e pediria... eu sei que o senhor é um homem muito sincero, queria que o senhor respondesse com muita sinceridade. O senhor é muito próximo do Hugo Mota, não é? Ele é considerado um apadrinhado político seu. Eu queria saber se o senhor acompanhou essa movimentação do Hugo Mota, porque ele tinha um compromisso com o governo, assumido lá numa reunião. Todo mundo fala... Hoje, o presidente Lula disse que ele tomou uma decisão absurda ao romper esse compromisso que teria firmado com o governo numa reunião lá na residência oficial da Câmara. De repente, o Hugo Mota, que estava viajando com o presidente para lá e para cá, ao exterior, ele tomou essa decisão que levou a uma derrota humilhante até para o governo no Congresso, né? O que o levou a tomar essa decisão? O senhor conversou com ele a respeito desse movimento? Tem conversado com ele? Com certeza. Até, por favor, depois você também peça a toda a equipe do UOL se acompanhe, até me desmentir se eu estiver mentindo. O que aconteceu é que o governo lançou o projeto do IOF e foi uma revolta muito grande no país, e depois ele teve que voltar atrás. Aí ficaram de apresentar uma proposta, na época o Hugo relatou aos líderes, com
além do aumento de IOF, corte de gastos. E chegou naquele domingo fatídico, em que o Haddad foi para a casa do Hugo, a reunião com o Davi, com uma proposta absurda de ter apenas o aumento de impostos sem vir com o corte de gasto. E o Congresso ficaria responsável por esse corte de gasto. Olha, quem foi eleito para gerir esse país foi o PT. Quem tem que apresentar as propostas é o Partido dos Trabalhadores, não é o Congresso. E o Hugo, naquele mesmo dia, disse que não teria compromisso com a aprovação se não viesse o corte de gasto. E depois ele foi pressionado pela grande maioria do Congresso, por mim e por outros líderes, que não aceitavam mais aumento de carga tributária no nosso país. O Hugo nem vota, Josias. O governo não teve nem 90 votos. Depois não tiveram condição nem de pedir verificação no Senado. O Hugo expressou a vontade total, quase a totalidade da casa. Se você for olhar ali na votação, só o PT e o PCdoB encaminharam contra a votação. Todos os outros partidos votaram ali. O Hugo expressou a vontade da casa, que não se aceita mais aumento de carga tributária no nosso país.